aqui presente e também adolescentes, né? Eles vão ter um tempo agora de estudo da palavra, juntamente com a irmã Luciana, e que Deus possa continuar agindo no coração dessas meninas queridas do Senhor, né? Assim mesmo assentados, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, agradecemos pela noite de culto, pela noite de festa espiritual. Obrigado, Pai, pela presença dessas meninas que têm, ó Deus, buscado a Tua face, a Tua presença. Abençoa, Deus, a irmã Luciana, que estará ensinando a Tua palavra a elas, que elas possam absorver, que elas possam, Pai, ser abençoadas, edificadas pela Tua palavra. Abençoa também nós que estaremos aqui, que o Senhor também possa falar ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quantos acharam Evangelho de João, capítulo 1? Evangelho de João, capítulo 1, verso 40 até o verso 42. Pedras talhadas pelo Senhor, ou pedras trabalhadas pelo Senhor, ou pedras esculpidas pelo Senhor, ou pelo Salvador. Quantos acharam? Fique em pé comigo. João, você que está em casa, abra sua Bíblia também para esse texto. Aqueles que podem compartilhar a palavra de Deus com aqueles que estão sem Bíblia, faça isto para que todos possam acompanhar. Amém, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 1, 40 a 42, que diz assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Vitor, abaixa um pouco. Podeis assentar. Pedras talhadas pelo Salvador. Esse texto que nós acabamos de ler, nós já lemos ele outras vezes, ou muitas outras vezes, fala acerca do encontro do Senhor Jesus com Simão. Talvez esse nome soa um pouco estranho, mas é aquele que nós chamamos popularmente de Pedro. Então, é este encontro desses dois homens. Nós conhecemos um pouco a história de Pedro, nós sabemos dos seus altos e baixos. Pedro foi aquele, meus irmãos, que negou o Senhor Jesus, não é verdade? Mas ele foi restaurado pelo Senhor Jesus. E não somente isso, após ser restaurado, Pedro foi feito coluna da igreja do Senhor Jesus. Esta declaração que Jesus faz a Pedro aqui no versículo 42, deve nos encher de esperança, o nosso coração. Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, ou melhor, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Jesus olha para ele e diz: tu és, mas tu serás chamado Cefas. Quando Jesus diz isto para Pedro, meus irmãos, está falando de dois tempos na vida de Pedro ou de Simão. Ele está falando primeiro do seu presente. Tu és Simão Pedro. Mas Jesus está falando também daquilo que Pedro ou de Simão passaria a ser após aquele encontro com o Senhor Jesus. Tu és Pedro,
mas você serás, ou melhor, tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas. Presente e futuro. Isso deve nos encher de esperança. Por quê? Porque o que nós somos, ou o que você é agora, com uma palavra de Jesus, tudo pode mudar na sua vida. É o que vai acontecer com Simão. O que você sente agora dentro do seu coração, através de uma só palavra de Jesus, você pode passar a nunca mais sentir. Talvez o que você está enfrentando agora, com uma só palavra de Jesus, tudo pode ser resolvido. Ele olha para o seu presente, mas ele tem poder para transformar o seu futuro. Talvez o seu pedido de Jesus, hoje à noite, Jesus pode fazer com que você o receba, se cumpra na sua vida. Ele é poderoso para isso. Talvez o que o seu lar está experimentando agora, com uma só palavra de Jesus, tudo pode se resolver. Talvez o que o seu filho está enfrentando, ou a sua esposa está enfrentando, ou o seu marido está enfrentando, ou você está enfrentando com ele ou com ela, com uma só palavra de Jesus, tudo pode ser mudado e transformado. Isso é um estímulo para nós. É um estímulo para nós que cremos no Senhor Jesus. Porque Ele tem poder, meus irmãos, de mudar circunstâncias, de mudar realidades na nossa vida. Ele mudou a realidade do cego Bartimeu. Louvado seja Deus. Ele era cego, Jesus deu vista ao cego Bartimeu. Ele mudou a realidade de 10 leprosos. A vida toda lutando com a lepra. Em uma só palavra, Jesus tornou aqueles 10 leprosos limpos. Jesus mudou a história, a realidade de Lázaro. Estava sepultado há 4 dias. Em uma só palavra de Jesus, Lázaro voltou a viver. Ele mudou a realidade de uma mulher que padecia com um fluxo de sangue há muitos anos e já havia procurado todos os médicos, investido todos os seus bens no tratamento da sua enfermidade. Em uma só palavra de Jesus, aquela mulher foi curada para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, tu és, mas tu serás o presente e o futuro por meio da ação poderosa e grandiosa de Jesus. Ele mudou a vida de Paulo, ele mudou a vida de Lídia. Todos esses experimentaram essa declaração em suas vidas para a glória do Senhor. Meus irmãos, quem era Simão? Quem é esse homem que Jesus encontra ali, aonde o seu irmão o leva Simão até Jesus? Simão, ao olhar superficialmente para Simão, nós iremos enxergar na vida desse homem qualidades estas, meus irmãos, que moralmente são qualidades sadias, qualidades notáveis na vida deste homem. Primeiramente, ele era um trabalhador, ele era um pescador profissional. Segundo, Simão era um homem de família, ele tinha uma esposa. Simão era tão família que a sua sogra, eu não sei se estava passando um tempo em sua casa ou estava morando com ele, mas a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro, que estava em sua casa. Era um homem de família. Simão era um homem aberto a conselhos, era um homem ensinável. Ele é conduzido pelo seu irmão André até Jesus.
Simão era um homem religioso, era um homem que temia Deus. Ele era discípulo de João Batista, ele confiava no Messias, ele esperava o Messias de Israel. Então, olhando para a vida de Simão, você poderia dizer: eu queria ter um filho assim. Esse é o homem certo para ser o meu genro. É um homem trabalhador, é um homem de família, é um homem religioso. Mas, meus amados irmãos, havia alguns traços na personalidade de Simão que precisavam ser melhorados. E Jesus olhou para ele. Traços estes que não estão somente na vida de Simão, mas na vida de cada um de nós. Jesus Cristo, então, ele quer arrancar da vida de Simão tudo aquilo que é de Simão, e Jesus Cristo quer deixar apenas Cefas, quer deixar apenas este homem que agora vai experimentar um caráter que vai ser talhado, moldado pela graça de Deus. Um homem que agora vai receber um tratamento especial da graça de Deus. É interessante de que cada encontro que nós temos com Jesus, ou cada encontro que temos com a palavra, ou todas as vezes que nós oramos ou buscamos a Deus, é uma oportunidade da graça de Deus atuar na nossa vida. E Simão, nesse momento, ele vai encontrar aqui a oportunidade de ser trabalhado pela graça de Deus. Podemos dizer então que Simão é uma pedra bruta. É uma pedra bruta, aonde Jesus Cristo vai talhar nessa pedra bruta o seu caráter, a sua vontade. Eu não sei se os irmãos conhecem este ofício, mas o talhador de pedra é um dos ofícios mais antigos da história. É um dos ofícios mais antigos. Lembra de que os castelos eram feitos de pedras? Lembra de que as casas eram feitas de pedras? Lembra, meus irmãos, também que as ruas eram calçadas com quê? Com pedras. Olha o nosso município e muitos outros municípios. Pedras estas que foram talhadas, pedras estas que foram trabalhadas por alguém. Alguém talhou estas pedras. Eu trouxe uma imagem para os irmãos, pode passar, Vitor? Nós temos aí um castelo medieval, eu creio que os irmãos não estão enxergando tão bem, mas este é um castelo medieval. É um castelo que foi feito com pedras talhadas. Pode passar, Vitor? E este aí é um homem talhando uma pedra. Ele usa um instrumento chamado cinzel e ele está talhando aquela pedra, dando forma àquela pedra. Talhar significa golpear. Talhar significa esculpir. Talhar significa gravar algo em algum objeto, e em especial hoje em pedras. Então Pedro ou Simão é essa pedra que está nas mãos do grande escultor chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo está talhando a vida de Pedro. Ao olhar para Pedro, então, ou melhor, para Simão, nós talvez olhássemos para ele e olhasse assim e visse em Simão uma vida exemplar. Família, emprego, religião, amigos. Mas, no entanto, meus amados irmãos, no fundo, havia no coração de Simão aquilo que somente Deus pode ver. E há no nosso coração coisas que somente Deus pode ver. Nós olhamos superficialmente para as pessoas, nós conhecemos as pessoas superficialmente.
Todos que olhavam para Pedro falavam: que grande homem! E de fato ele era. Mas quando Jesus olhou para Pedro, viu que ele precisava de uma transformação. Viu que ele precisava de algo mais. E é interessante que Jesus, ao contrário do homem, ele não se deixa impressionar com as vidas das pessoas. Ele não se impressiona. Veja capítulo 2 aí de João e veja o que Jesus vai dizer. Capítulo 2, verso 23 e 25 a 25, veja o que Jesus diz à multidão. Ele diz assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe o que há dentro de nós. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso ser. Após confrontar a multidão com estas palavras, veja só as próximas palavras de Jesus. João capítulo 3. Verso 1 ao verso 3. Ele dizia: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ao chegar Nicodemos na presença de Jesus, talvez muitas pessoas se impressionavam com Nicodemos, mas Jesus Cristo sabia o que havia dentro de Nicodemos. E Jesus vai dizer: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Meus irmãos, como funcionou esse talhar da graça na vida de Pedro? Como funciona o talhar da graça na nossa vida? Como que o Senhor nos pega como uma pedra bruta e Ele começa a trabalhar em mim e você e faz de nós uma obra de arte? Alguém que glorifica, que honra, que adora e bendize o nome do Senhor. Alguns passos hoje à noite. O primeiro passo, eu gostaria de levar os irmãos para o verso 41. Verso 41 de João, capítulo 1, verso 41 e o verso 42. Verso 41 diz, de João 1, este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele. Até aí. O que nós vemos aqui primeiramente é que Simão estava diante dos olhos de Jesus. Quando André encontra com Jesus, interessante que este homem, ele não tem dúvida de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o ungido de Deus, de que Jesus é o Cristo, aquele que havia sido enviado por Deus para libertar Israel. E então André o encontra e logo leva essa notícia até Simão. E diz: Simão, achamos o Mestre, achamos aquele que é o ungido de Deus. E ele pega Simão e leva até Jesus. E quando ele chega até Jesus, o texto bíblico diz que Jesus olhou para Pedro.
Meus amados irmãos, este olhar de Jesus é um olhar concentrado. Esse olhar de Jesus é um olhar profundo. Muitas vezes nós, até mesmo como homens, vamos procurar uma coisa e você revira para lá, revira para cá, você não acha. E a mulher até diz assim, olha, se eu for aí achar, né, já aconteceu com você, parece que a gente não acha, e as mulheres elas acham as coisas com tanta facilidade. Eu creio que é porque nós muitas vezes olhamos as coisas superficialmente. Ela está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar. Mas com Jesus é diferente. Todas as vezes que Jesus olha para nós e Ele está olhando para você hoje à noite, Ele está olhando para o seu coração hoje à noite, Ele está olhando para o meu coração hoje à noite, Jesus Cristo está vendo o que de fato há no seu interior. Jesus Cristo está olhando o que há dentro aí do seu coração. Quando Ele olhou para Pedro, Ele foi no mais profundo coração de Pedro ou de Simão. Este é o olhar de Jesus. E você está diante do olhar de Jesus hoje à noite. E Ele sabe aquilo que você precisa. E Ele sabe aquilo que você busca hoje à noite. E Ele sabe aquilo que você está sentindo. E Ele sabe aquilo que você enfrenta na sua vida. E o olhar dele para nós nunca será um olhar discriminatório. O olhar de Jesus para nós sempre será um olhar de amor. Ele olhou para Pedro com amor. Ele olhou para Pedro e amou Pedro. Ele olha para nós e Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos olha, enxerga com o seu olhar de amor. Eu fico imaginando quando Pedro olhou quando Simão olhou para Jesus. Foi um olhar penetrante que entrou no coração de Simão. Mas Pedro não estava somente diante do olhar de Jesus. Pedro se colocou diante das palavras de Jesus. Veja o que Jesus vai dizer, verso 42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Meus irmãos, quando Jesus diz isso para Pedro, Jesus está trazendo 3 coisas importantes aqui. Quando Jesus disse, tu és Simão, Jesus está dizendo, eu sei quem você é. Eu sei quem você é, rapaz. Eu sei quem você está tentando ser. Eu sei o que você esconde, que ninguém sabe, mas eu sei o que você esconde. Eu sei o que você teme, eu sei os seus temores. Eu sei o que você ama, Pedro. Eu sei das suas aspirações, aquilo que há dentro do seu coração. Eu sei das suas fraquezas. Eu sei das suas inseguranças. Eu também sei, Pedro ou Simão, dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos. Eu te conheço, Pedro. Meus irmãos, Jesus conhece a minha vida e conhece a sua vida. Ele nos conhece. Mas Jesus não somente diz, tu és Simão. Jesus vai dizer para ele, tu és filho de João. Ou seja, tu és filho de Jonas. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo, eu sei quem você foi. Jesus está dizendo, eu sei de onde você veio, rapaz. Eu conheço toda a sua família, não há nenhuma da sua família que eu não conheço. Eu conheço o seu pai, conheço a sua mãe, conheço o seu irmão. Eu sei de onde você veio. Mas Jesus está dizendo também, eu sei o que você sofreu. Eu sei a maneira como você foi criado pelo seu pai e pela sua mãe.
Eu sei o que você passou. Eu sei aquilo que você orgulha. Eu sei aquilo que você sente vergonha, Pedro. Eu sei das dificuldades que você enfrentou na sua infância, na sua adolescência. Eu sei dos seus traumas. Eu sei daquilo que você passou nesse tempo. Eu sei dos seus erros. Eu sei dos seus acertos. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele diz que ele é filho de Jonas? Eu conheço a sua história. Meus irmãos, Jesus conhece a nossa história, amém? Ele conhece a nossa história, Ele conhece o dia que, antes mesmo de eu nascer, Ele sabia o dia que você ia nascer, quais seriam os seus pais, quem seriam os seus irmãos. Ele conhece tudo acerca de você. Eu sei que você é filho de João, eu conheço a sua história. Mas ele não para aí. Jesus disse, você chamará Cefas. Jesus está olhando para o seu futuro. Oh, amados irmãos, eu sei quem eu quero que você seja. Eu sei, Pedro ou Simão, dos planos que eu tenho para a sua vida, rapaz. Você não sabe nada, nem daqui um segundo, milésimo de segundo. Mas eu sei tudo acerca de você. Eu sei aonde você vai estar, Vitor. Jesus falando. Em 2022, 2030. Ele sabe aonde nós estaremos. Ele conhece o nosso futuro. E é por isso que nós devemos confiar nele e entregar a nossa vida para ele. Senhor, se o Senhor conhece os dias da minha vida e eu não conheço, a minha vida é tua, porque tudo que o Senhor faz é algo excelente e maravilhoso para nós. Então, meus amados irmãos, quando Pedro viu isso, Pedro, conhecedor do Antigo Testamento, quando Pedro ouviu de que Jesus naquele momento estava mudando o seu nome, ele sabia que Jesus não estava mudando o seu nome apenas, mas a sua identidade. Estava mudando o seu caráter, estava mudando o seu coração. E Pedro se enche de esperança, porque o Senhor tem algo maravilhoso para a vida dele. E Deus fez desse homem um grande pregador, um grande ganhador de almas. Meu querido, você não imagina aquilo que Deus pode fazer na sua vida. O que Cristo pode fazer, assim como fez com Pedro, para a glória do Senhor. Eu estou caminhando para o final. Pedro estava diante do olhar de Jesus. Jesus viu o interior de Pedro. Pedro estava diante das palavras de Jesus. Eu te conheço. Mas Pedro está também não só nos olhos, nas palavras. Pedro estava nas mãos de Jesus. Meu querido, a sua vida, quando você crê no Senhor, a sua vida passa a estar nas mãos do Senhor. Jesus Cristo diz, tu és Cefas, tu serás chamado Cefas. Ou Pedro, esta palavra tanto no grego quanto no aramaico significa pedra. Jesus está chamando, trocando o nome de Cefas para Pedro, está falando agora o seu nome é pedra, porque Pedro significa pedra, ou um fragmento de pedra. E a pergunta que a gente traz na nossa mente, por que alguém vai colocar o nome de uma pessoa de Pedro ou de pedra? Há um motivo. Primeiramente, porque pedra descreve como nós nos tornamos. Porque pedra, meus amados irmãos, é resultado de um processo. Pedra é resultado de uma ação onde envolve areia, envolve pressão
e calor. Lembra dos vulcões quando eles jogam para fora aquelas rochas? Tudo aquilo não é por acaso, tudo aquilo foi feito porque envolveu pressão, calor, e aqueles elementos foram se unindo ali e se tornou uma rocha. Então, pedra é um processo. Ou seja, o Senhor Deus pega as fagulhas que nós somos, ou as nossas fagulhas, Ele pega os nossos grãos e trabalha em nós de tal forma com a sua graça e nos torna amadurecidos, crescidos para a sua glória. Isso é pedra. Mas pedra também descreve aquilo que nós nos tornamos. Porque pedra é sinônimo de força. Sim ou não, meus irmãos? Pedra é sinônimo de estabilidade. Pedra é sinônimo de permanência. Quando Jesus chama Simão de Pedro ou de pedra, Jesus está dizendo: Pedro, você está firmado, você é rocha. Eu lembro da cidade de Santos. Quando você entra na cidade de Santos, você olha para o seu lado direito, você vai ver, esqueci o nome daquele morro. É um morro que é uma pedra, é uma rocha. E sobre aquelas rochas, as pessoas construíram casas lindas, umas mansões construídas na rocha. E aquelas mansões estarão lá, e estão firmadas sobre algo que há estabilidade. Meu querido, Jesus nos coloca sobre a rocha, amém? Nós estamos firmados nas rochas, na rocha que é Cristo, e nós não somos jogados de um lado para o outro, nós temos permanência, nada pode nos escravizar, nós fomos libertos, há constância na nossa vida, porque estamos firmados sobre Jesus Cristo. Mas pedra também significa para que nos tornamos pedra. Sabe por que Pedro se tornou pedra? Para que sobre a sua fé, sobre a sua pessoa, ele pudesse edificar outras vidas. E muitas vidas foram edificadas sobre a fé do apóstolo Pedro. E ele nos torna pedra, ele transforma nossas vidas para que por meio da sua fé, do seu conhecimento, você possa, meu querido irmão, ter pessoas que edifiquem a sua vida sobre você. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus conhece as nossas vidas e Ele pode converter a nossa vida naquilo que Ele quer para a sua honra e para a sua glória. Quando Ele olhou para Pedro, Ele não viu apenas aquele homem, ou melhor, para Simão. Ele olhou as possibilidades que havia naquela vida que talvez Pedro nem enxergava nele e nós não enxergamos em nós mesmos. Ele não viu em Pedro apenas um pescador da Galileia, um homem iletrado, um homem simples. Mas Jesus olhou para Pedro e viu naquele homem um homem que tinha no seu interior a possibilidade de ser uma coluna da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não importa como você se olha, talvez hoje à noite você está olhando para você e diz: pastor, Meu querido, Jesus olha para você de forma diferente, amém? Jesus olha para você e vê a capacidade que você tem dentro do seu coração. Ele olha para você e vê aquilo que Ele pode te tornar e te fazer. O que temos que fazer então? Apenas permitir Ele trabalhar na nossa vida para a glória do Senhor. Conta-se certa vez que Michelangelo, o grande escultor, poeta, arquiteto italiano, encontraram Michelangelo trabalhando com o seu cinzel em uma rocha. E olharam e disseram para ele: o que você está fazendo aí? E ele disse: eu estou libertando o anjo que está preso nessa rocha. Ele enxergava naquela rocha um anjo lindo. E ele foi tec, 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 tec.
E depois ele apresenta para todos que veio daquela rocha um lindo anjo feito pelas suas mãos. Meu querido irmão, Jesus é aquele que vê em nós. Jesus é aquele que nos liberta aquilo que está oculto dentro do nosso coração, que muitas vezes nós não vemos em nós, mas Jesus está olhando. Michelangelo olhava para as rochas, mas Jesus olha para pessoas igual a você e igual a mim, e vê a grande capacidade que nós temos para a sua honra e para a sua glória. O que falar de John Newton? Sabe quem foi John Newton? John Newton foi aquele que compôs o hino Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça, a irmã Lourdes estava cantando hoje. Sabe que um dia John Newton disse? Ele disse o seguinte: eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu quero ser, e eu não sou o que eu espero ser. Mas graças a Deus, eu não sou o que eu costumava ser. Jesus já me transformou. Ele já trabalhou na minha vida e fez de mim, de uma pedra bruta, uma grande obra de arte para o seu louvor e para a sua glória. As mesmas palavras que Jesus disse a Pedro naquele dia, Ele está dizendo para cada um de nós nesta noite. Tu és, mas tu serás. Não por você mesmo, mas pelo meu poder atuando na sua vida. Então hoje à noite, meu querido e minha querida, apenas se submeta nas mãos do grande escultor e permita Jesus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. A pedra, obviamente, ela não sente, né? Mas se ela fosse sentir, com certeza ela sentiria algumas dores, conforme o escultor vai batendo, né? Conforme o escultor vai talhando. Mas nós sentimos. E muitas vezes o talhar de Deus em nós vai doer. Você vai sentir. Talvez você vai ter que renunciar a algumas coisas. Vai doer. Mas só tem alguém que pode impedir o trabalhar de Deus na nossa vida ou na sua vida. Você mesmo. Você mesmo. Mas se você disser como Isaías, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ser talhado pelo Senhor, o Senhor vai pegar a sua vida e vai fazer algo glorioso e grandioso para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Baixa a sua cabeça, eu quero orar por você hoje à noite. Alguém hoje à noite, pastor, Deus falou ao meu coração. Eu sinto que eu sou essa pedra. Eu sou esta pessoa de que Deus está trabalhando, de que Deus está me olhando. Eu sinto cada dia de que Deus tem falado ao meu coração, de que Ele conhece a minha vida, de que Ele conhece a minha história. Eu sou esta pessoa, pastor, ore por mim para que eu não venha lutar pelo agir do Senhor na minha vida. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Amém, amém, amém. Há mais alguém? Amém, querida irmã. Amém, minha irmã. Deixa Jesus fazer o que Ele quer fazer em você. Há mais alguém? Ore por mim, pastor. Amém, amém. Amém, amém, amém. Porque normalmente quando começa a doer, a gente fala, Senhor, é melhor o Senhor parar, viu? É melhor parar. Mas é aquele momento onde você deve continuar, deixa Ele fazer. E você vai ver Ele transformar a sua vida, transformar as realidades da sua vida. Aquilo que você sente, aquilo que você está passando. Tu és